Era mais uma oportunidade que ele estava perdendo. O pequeno Dani não pôde comparecer para o concerto no teatro porque algo aconteceu durante o seu trabalho. E ele estava perdendo uma oportunidade áurea de mostrar que Deus o havia abençoado com uma voz tão linda. Mas por que será que Dani estava perdendo essa oportunidade de cantar no concerto? Vem comigo que você vai entender essa história emocionante. Seja bem-vindo ao nosso canal, ao quadro Histórias Inspiradoras. Por aqui a gente conta a história real, inspiradora mesmo, como essa de hoje, que nos motiva a abandonar o egoísmo e nos estimula ao altruísmo. Essa história é maravilhosa. Peço você que já se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe com todos os seus contatos e, claro, deixe o seu like e também o seu comentário. Vamos à história de hoje. A Canção de um Menino, uma tocante história de solidariedade. Dani era um menino muito inteligente e que tinha uma bela voz. Ele gostava muito de cantar e ele vendia jornais. E naquele dia era um dia muito especial porque ele ia participar de um concerto e o Sr. Peterson já o havia escolhido para o solo no final da música, a bela música Cidade Santa. Dani precisava trabalhar porque ele não tinha pai e sua mãe era doente, ela tinha problemas de coração. E eles não tinham dinheiro para pagar um curso de música. Ele não pôde estudar com a professora que dava aulas, porque os professores sempre pediam dinheiro adiantado. Uma certa vez, um homem, um advogado muito rico, chamado Walter, que viu Dani cantando na rua, ali na esquina, se ofereceu para ele ir estudar numa escola cara, com todas as despesas pagas, mas Dani não se sentiu no direito de ir. Jamais ele abandonaria sua mãe, não poderia deixá-la sozinha. E agora o Sr. Peterson do coral deu a ele essa oportunidade de fazer o solo da Cidade Santa. E Dani estava ali na esquina, vendendo o seu jornal, porém estava bem difícil vender jornais naquele horário. As pessoas passavam, olhavam para ele, sorria, e ele estava ali, tentando vender, né? Mais à frente estava uma senhora, a vovó Marli, vendendo suas flores. Dani gostava muito dessa senhora. E ele ficava pensando, por que chamam ela de vovó Marli? Provavelmente tem idade para ser vovó de todo mundo. E vovó Marli estava ali vendendo violetas, amor perfeito, vendendo suas flores. E de repente ela começou a se sentir mal e chamou Dani, por favor, vem aqui. O menino se aproximou e viu que realmente a senhora não estava nada bem. E ela pediu a ele que a acompanhasse até em casa. E Dani foi com vovó Marli dizendo, olha, eu vou chamar um médico. Ela falou, não, Dani, eu não posso pagar o médico e eu não quero viver de caridade, não. E ele colocou ela na cama, entraram no quarto, colocou vovó Marli na cama e falou, vovó, a senhora precisa do médico. E ela disse que não tinha condições de pagar. Aí o menino falou, então foi por isso que a senhora ficou mais tarde hoje vendendo suas flores, vovó Marli? A senhora sabia que precisava de um médico, não é isso? E ela confirmou que sim. Aí ele falou assim, olha, eu vou chamar o doutor Paulo, ele vai vir aqui e eu vou vender as suas flores, a senhora vai ver. Eu vou conseguir vender todas as suas flores e a senhora vai ter como pagar o médico. A velhinha ficou feliz, até sorriu feliz. Ele colocou o telefone no gancho depois que chamou o médico e pegou o cesto de flores. E agora Dani foi lá para a esquina, embaixo de uma iluminação bem forte. Já eram umas 6h30. O concerto começava às 8. Ele falou, eu tenho que vender isso até às 8. E ele começava, jornal, minha senhora, jornal, meu senhor, leia todas as notícias, flores. E estava ali, sabe, coitado, angustiado. E o tempo foi passando, um jovem comprou um buquê de flores, uma pessoa também lá comprou um jornal, mas o cesto de flores estava cheio ainda. E Dani olhou para o relógio, já passava das 8. E ele pensou, nesse momento, o Sr. Peterson já me substituiu
lá no coral. E ele sempre costumava cantarolar enquanto ele trabalhava algumas vezes. E agora ele começou a se lembrar da canção que o coral ia cantar naquele dia no teatro. E ele estava muito triste porque estava perdendo mais uma oportunidade. Ele até pensou em dar aquele dinheiro que ele havia ganho pela venda dos jornais para a vovó Marli. Mas ele não podia fazer isso porque ele e a mãe precisavam daquele dinheiro. Então, Dani, embora não tivesse no teatro, seus ouvidos pareciam ouvir o som do majestoso órgão de tubos executando a música que ele ia cantar, a Cidade Santa. E ele começou a cantar: dormindo no meu leito em sonho encantador, eu vi Jerusalém. Dani iniciou tremendo. A música crescia enquanto a coragem aumentava. Quando ele chegou às palavras Hosanas nas alturas, ele as cantou com toda a emoção e reverência que sentia. Ele não sabia de onde vinha tanta gente, mas vinham rapidamente de todas as direções. As pessoas começaram a ouvir e elas começaram a se aproximar de Dani. De todas as direções as pessoas vinham para ouvi-lo. Que maravilha, né? Ouvir uma criança cantar numa esquina, numa noite de uma rua movimentada. E as pessoas vinham, pareciam que não havia lugar mais importante na cidade do que aquela esquina esquecida ao longo da avenida. As pessoas ouviam, algumas com lágrimas nos olhos, outras como se recordassem um momento alegre do passado. Uma criança estava ali com a boquinha aberta, se maravilhando com a linda voz de Dani. Quando as últimas notas desapareceram dentro da noite, houve um momento de silêncio. Então, com sorrisos alegres, aquelas pessoas bateram palmas para o vendedor de jornais. Ao comprarem os jornais e ao comprarem as flores, aquelas pessoas não queriam o troco. Elas batiam no ombro de Dani, colocavam a mão em sua cabeça e sorriam agradecidas. Como é bom encontrar o amor de Deus em uma esquina de rua movimentada, exclamou um homem. Tantos jovens hoje usam a voz apenas para o mal. Uma senhora que passava, que comprou violetas, voltou-se para a amiga e disse: isto simplesmente me sensibilizou, porque aqui tive a certeza de estar mais perto de Deus. O cesto de flores, estava vazio. O cesto ficou vazio, bem como todos os jornais haviam sido vendidos quando Dani viu sua mãe por entre a multidão. Porque ele pensava que ela estava em casa aguardando por ele para irem juntos ao teatro. Mas ela estava ali, escondida, porém um sorriso em seu rosto atravessava toda aquela multidão. Ele correu para o lado de sua mãe, lá onde ela estava. Contou-lhe tudo sobre a vovó Marli e de como estava triste por não ter podido ir ao concerto. E a mamãe disse para ele: estou muito, mas muito mesmo orgulhosa de você. Dani olhou para ela e disse: mas mamãe, você não foi ao concerto e, bem, cantar aqui na rua não foi o mesmo que cantar com o coral e o órgão. Sua mãe fechou os olhos e sacudiu a cabeça. Não, meu filho, eu não fui ao concerto, mas esta noite eu ouvi a música dos anjos. Que história maravilhosa, que história linda. Veja como Deus abençoou aquela criança. Uma criança que ia cantar uma música belíssima falando da santa cidade. E por seu altruísmo, por negar-se a si mesmo, por deixar de pensar em si mesmo para ajudar uma velha senhora doente, Dani recebeu a recompensa, vendeu todos os jornais e todas as flores, conseguiu dinheiro para pagar o médico da vovó Marli e conseguiu dinheiro para a necessidade sua e de sua mãe. Que belo exemplo, que testemunho. Você conhece um testemunho como esse? Você tem esse espírito altruísta de negar a si mesmo, de deixar os seus interesses para buscar o interesse de outras pessoas, para ajudar alguém, para estender a mão. Você perderia algo grandioso como aquele menino perdeu, tão importante para ele. Você perderia
para ajudar alguém necessitado? Uma pergunta que você e eu devemos responder para nós mesmos. Que essa história nos traga esta linda lição. Muito obrigada pelo carinho da sua companhia. Eu espero você no próximo vídeo, na próxima história inspiradora. Se inscreva, deixe seu comentário, seu like e compartilhe. Que Deus abençoe você.